Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje, mais uma vez, nós viemos refletir utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos usar como referência para a nossa reflexão o capítulo 156, denominado Intuição. Eu vou pedir licença para ler o trecho do Evangelho que traz aqui e aí a gente vai refletir acerca desse assunto. É uma passagem de Pedro, da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E logo na primeira frase aqui de interpretação do Emmanuel, e daí a gente vai para a nossa conversa, vem a seguinte reflexão: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E uma outra parte importante, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Maravilha. Então, primeiro o trecho do Evangelho, né? Refletindo acerca do que traz Pedro, sobre entendermos que quando se trata de dons ou de habilidades ou de ferramentas que trazemos com maior elevação, muito provavelmente ela é proporcionada pela espiritualidade, amiga, e não trazida por nós. Nós não estamos sozinhos. Acho que esse é o ponto inicial mais importante. Nós estamos sempre, como o próprio Paulo diz, cercados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, o plano espiritual está ao nosso redor a todo momento, e de todos os tipos. Irmãos e irmãs que desencarnadas, decidiram por traçar seus caminhos, alguns no caminho da luz e outros no caminho obscuro do egoísmo, do orgulho, voltado voltados pelos próprios interesses, voltados apenas nas suas próprias dores. E isso faz com que nós estejamos a todo momento sendo observados. E precisamos refletir a respeito de qual público nós gostaríamos de ser ouvidos e a qual público gostaríamos de ter, de estabelecer uma comunicação. Quando ouvimos, né, lemos o trecho de Emmanuel interpretando e dizendo que a todos nós é possível desenvolver o dom da intuição, buscando assim a conexão com o tabernáculo da consciência, ele está nos convidando para um mergulho interior, onde também, segundo o Livro dos Espíritos, segundo a pergunta respondida por eles, quando Kardec pergunta onde se encontram as leis de Deus, eles respondem na consciência. Podemos, assim, mergulhando em nós, nos conectarmos com o nosso divino maior, com o Deus interior que há em nós, e assim com as leis espirituais que estão gravadas na nossa consciência. Cabendo então nos debruçarmos sobre elas e nos debruçarmos sobre o nosso a nossa versão mais espiritualizada, a nossa real versão. E assim ligar as nossas antenas para captar da melhor maneira a sintonia com o plano espiritual superior, que trabalha em prol do crescimento, do amadurecimento da humanidade como um todo, especificamente no nosso planeta Terra. Mas isso é um exercício constante, é um exercício trabalhoso, é um exercício que nos pode provocar desconforto, pois quando nós olhamos para nós, nós temos que encarar não somente as nossas virtudes,
mas as nossas imperfeições. E assim pararmos para tentar compreender e aceitar não só o nosso lado belo, o nosso lado evoluído, o nosso lado amadurecido, mas também as nossas chagas espirituais, as nossas cicatrizes espirituais e também os nossos monstros, que somos nós também. E a partir daí, tendo essa busca pelo desenvolvimento da nossa humildade, entendendo aquilo que a gente precisa, além daquilo que a gente pode oferecer para o mundo, nós também nos oportunizamos uma real conexão de desprender-se com a matéria, de desprender-se das nossas vaidades e assim nos colocarmos como um instrumento limpo para sermos usados pela espiritualidade. Assim, ao longo da história, nós tivemos muitas pessoas que serviram como grandes ferramentas da espiritualidade superior. Grandes oradores, oradoras, grandes líderes que conduziram seus grupos, que conduziram até mesmo nações para grandes passos em prol de um caminho de mudança, de crescimento. Mas também temos que entender que podemos ser grandes instrumentos dentro dos nossos próprios lares, trazendo a ideia do amor, da fraternidade, do perdão dentro da nossa casa. E para que assim nós possamos contribuir para a criação dos nossos filhos, para que possamos contribuir para o crescimento das nossas relações conjugais, para que possamos ser intermediários do bem dentro do nosso lar. Porque muitas vezes nós pensamos em grandes passos no mundo e esquecemos que o primeiro passo acontece dentro do nosso coração e o segundo passo acontece entre os nossos familiares, as pessoas mais próximas da nossa vida. Como que eu posso almejar grandes feitos no mundo se eu não busco as pequenas grandes vitórias dentro da minha casa? Pensemos em Jesus como um carpinteiro simples, filho também de um carpinteiro José e filho de Maria, crescendo numa cidade muito simples e até mesmo discriminada pela grande Palestina, por Israel. Pensemos em tantas outras pessoas que começaram nas pequenas tarefas a transformar o mundo que estavam vivendo. Então nós que queiramos grandes impactos por meio das nossas ações, que queiramos o reconhecimento dentro do grupo que convivemos, pensemos qual tipo de ferramenta nós gostaríamos de ser. Pensemos a que tipo de espiritualidade nós gostaríamos de servir. Porque se nós elevarmos-nos e buscarmos nosso desenvolvimento, a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, tão conhecida no campo espírita, nós precisamos nos despir das nossas vaidades. Nós precisamos nos despir de tudo que coloca a nossa figura à frente, que coloca a nossa figura no centro. E precisamos colocar então os interesses do plano maior, do plano espiritual, de Jesus e de Deus. Assim, por meio das nossas meditações, por meio das nossas orações, das nossas leituras, do consumo de conteúdos que realmente nos engrandeçam e por meio da prática da vivência, exercício do amor, da humildade, da paz, da busca pela paz interior, pouco a pouco nós vamos nos colocando em condições de sermos realmente vasos para deixar a água da espiritualidade correr entre nós
e assim também interlocutores, ferramentas de comunicação da espiritualidade amiga para o mundo. Mas antes de tudo, cabe a nós pensarmos: que tipo de instrumento gostaríamos de ser? E se nos pequenos momentos, nas pequenas oportunidades, já estamos fazendo a nossa parte? Que possamos assim refletir sobre esses pensamentos ao longo da nossa semana e, o mais importante, exercitar a prática para que assim possamos nos espiritualizar cada vez mais. Muito obrigado, tenha uma boa semana.